Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia de muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar dos mercados da soja e também do milho. Eu vou conversar com Salvador Farina Neto, ele é diretor dos rancheiros Horse Show. E nós vamos falar da participação dos rancheiros na Goiás Genética que está acontecendo lá no Parque Agropecuário de Goiânia. Eu vou comentar também do mercado da produção de cervejas. Vamos falar do mercado da Liga Árabe com o Brasil e eu vou conversar com Lohane Ferreira. Ela é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos falar do cenário político americano que pode sim influir nas commodities. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando dos mercados da soja e também do milho. Durante o mês de julho, o avanço na oferta interna e externa dos grãos seguiu sendo um direcionador dos preços praticados no mercado físico do milho e também da soja. No entanto, diferentemente do mês anterior, o fator dólar limitou nessa influência. Apesar do dólar ter iniciado o mês de julho em um patamar bastante elevado, durante a primeira quinzena do mês, foi possível observar recuos na taxa de câmbio, que voltou a crescer nesta reta final de julho, influenciando nos preços praticados para os grãos brasileiros, ao aumentar o ritmo das negociações nos portos. Desta forma, os preços físicos do milho e também da soja encerraram o mês de julho em um sutil viés de queda em relação ao mês anterior, tendo o dólar trazido algumas variações positivas nas cotações ao longo do mês, o que limitou esses recuos observados nos preços. O mercado físico do cereal encerrou a semana com estabilidade em R$ 59,50 a saca lá em São Paulo, seguindo a paridade de exportação. Já no mercado futuro do milho, finalizaram o último pregão da semana na B3 em território positivo, influenciados principalmente pelo avanço das cotações das commodities lá em Chicago. No mercado da soja, os preços voltaram a registrar valorização no mercado doméstico, com a alta também de Chicago e o dólar batendo na casa de R$ 5,70. Lá no Porto de Paranaguá, no Paraná, a referência da oleaginosa encerrou a semana em R$ 139 por saca. Valorizações superiores a 1% chegaram a ser contabilizadas para os futuros do grão da soja ao longo da última sexta-feira em Chicago, além do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, anunciar a venda de 202 mil toneladas de soja dos Estados Unidos em 2024 e 2025 para a China. E agora você vai ver que o setor de produção e exportação de cerveja ele vem em ritmo crescente desde 2007. A primeira sexta-feira do mês de agosto marca o Dia Internacional da Cerveja. No primeiro semestre de 2024, o Brasil exportou 95 milhões de dólares em cerveja para 57 destinos, totalizando 135 milhões de litros. Em comparação com o mesmo período de 2023, houve um aumento de 42% no valor exportado e 32% no volume do produto. E os três maiores compradores das cervejas brasileiras foram países vizinhos e aqui da América do Sul. Paraguai, com 60 milhões de dólares, Bolívia, 16 milhões e o Chile, 7 milhões de dólares. O Brasil começou a sua própria produção na década de 30, principalmente na região sul do país, quando ganhou a maior importância econômica. O anuário que foi lançado agora neste ano, ele consiste em informações colhidas no ano de 2023 e apresenta que o Brasil possui uma cervejaria registrada para cada 109 mil habitantes.
São Paulo é o principal estado com maior número de cervejarias registradas, né, no Ministério da Agricultura, com 410 fábricas. É a primeira vez que um estado alcança a marca de 400 cervejarias registradas. O Brasil conta com mais de 60 mil marcas da bebida registradas no Ministério no ano passado. E pelo menos foi declarada aí uma produção superior a 15 bilhões de litros de cerveja no país. E dentre as principais produções destaca-se a cerveja 100% malte ou cerveja puro malte, onde 29,2% do volume de produção de cerveja declarado é referente a este tipo específico. E agora eu vou conversar com Salvador Farina Neto. O Salvador, ele é diretor dos Rancheiros Horse Show e nós vamos falar da participação dos rancheiros na Goiás Genética, que está acontecendo lá no Parque Agropecuário de Goiânia. Salvador Farina Neto, muito obrigado pela sua presença, muito bom dia. É um prazer tê-lo aqui para falar de um tema interessante que é o quarto de milha. Tudo bem? Muito bom dia, seu Toninho. Muito obrigado mais uma vez pela deferência a qual o senhor sempre nos trata. E é uma honra para nós participarmos do agronegócio. Salvador, é uma honra tê-lo aqui para falar de um tema importante. Fala de cavalo. Cavalo, mas cavalo, é tudo igual, é igual carne, né? Carne de boi, carne de vaca, é tudo igual. Não, não é tudo igual, é bem diferente uma coisa da outra. Existem várias raças e a raça, vamos dizer assim, que predomina numa propriedade rural, numa fazenda, na lida do dia a dia, é o quarto de milha, né? Que é o animal, a raça, que o Salvador aí faz parte dos rancheiros, que conta com um grupo de 15 criadores e, por sinal, vai indo muito bem. Salvador, me fala aí um pouquinho dessa participação de vocês. Todos os anos vocês estão nessa feira lá no Parque Agropecuário de Goiânia. Me fala um pouquinho dessa feira, me fala um pouquinho do cavalo quarto de milha. Vamos lá, seu Toninho. Pelo segundo ano consecutivo, nós estamos dentro da Goiás Genética, em parceria com a GCZ, levando o nosso evento que está pela 5ª edição lá dentro. É a 5ª edição dos Rancheiros Horse Show. Nós temos como idealização, como objetivo, o slogan nosso, que é a Casa da Família Quartista no estado de Goiás. Ali é um local onde as melhores linhagens, né, as melhores genéticas do quarto de milha de trabalho do mundo, os amigos vão poder encontrar lá, conforme esses vídeos que vocês estão vendo, são dos animais que estarão lá no evento. Então, o quarto de milha, como o senhor disse, ela é a raça mais usada nas propriedades hoje, porque ela é a raça que mais tem habilidade para lida no campo, para lida com boi. Ela é a raça que mais, vamos dizer assim, a índole, são animais mansos, são animais dóceis, são animais que crianças andam. Além disso, são os animais marcados pela versatilidade na movimentação, são animais ligeiros, né? Esse contato deles com o boi, gostam muito do boi. Então eu acho que esse é o principal fator pelo qual essa raça tem sido tão propagada e tem um crescimento tão valorizado nos últimos anos, né? E essa raça é uma raça americana, né? Sim. Mas quando você olha para ele assim, ele parece um cavalo arisco, assim, um cavalo que está prestando atenção em tudo. É um cavalo maravilhoso. E quem domina bem esse cavalo, quem monta bem nesse cavalo, inclusive quando a gente vê alguma prova aí de equestre, né? O quarto de milha desponta em basicamente tudo, né? Desponta, principalmente devido às suas características morfológicas, vamos dizer assim. Igual o senhor falou, a vivacidade, desde a cabeça, o tamanho das orelhas, o tamanho da ganache, as narinas, o olhar expressivo dos animais, essa grande marca do empurrador, que a gente fala é a musculatura do posterior da garupa, são animais fortes, animais com uma ossatura diferenciada. Então é um grande diferencial. Olha lá, o senhor pode ver essa égua sendo montada. É um animal que tem uma habilidade de movimentação diferenciada dos demais. É um cavalo muito bonito, é um animal belo, viu? Agora, vocês também, um dos objetivos do Rancheiros Horse Show é vocês, através desse grupo de 15 produtores, vocês comercializarem coberturas, vender animais puros também, né? Como é que está esse mercado do cavalo? Seu Toninho, esse ano houve o recorde de inscrições no Campeonato Nacional da ABQM, que por sinal vale a pena a gente valorizar também, é presidido hoje pela dona Mônica Ribeiro, que foi a primeira mulher a ser presidente. Né? É goiana, filha do seu Geraldo Ribeiro, a primeira mulher a ser presidente da entidade. É um mercado constantemente crescente
E dentro do nosso evento, nós buscamos aí um faturamento de aproximadamente R$ 1 milhão em 25 animais que estão ali para exposição e comercialização, além de 4 garanhões que estarão vendendo as coberturas. Garanhões esses, 2 deles são importados, vieram dos Estados Unidos, tem campanha, ou seja, competiram lá fora, tem filhos ganhadores e produtores. Então é uma linhagem realmente diferenciada, voltada para o trabalho dentro da raça quarta de milha. E parece que o mercado, vamos dizer, o mercado consumidor do cavalo em propriedades rurais, parece que está assim está precisando de animal, né? É como nós falamos aqui, está cada dia mais difícil você encontrar um bom animal para o trabalho. Esse bom animal ele tem sido muito valorizado. Então, nas propriedades, você vai, quando você está andando nas fazendas, muita gente pergunta, você não sabe de um cavalo para vender? Não, eu estou precisando de um cavalo bom para comprar. Então, está muito difícil de achar um cavalo bom, porque um cavalo bom, domado, manso, ele requer um cuidado lá atrás, desde potro, até o treinamento de uma pessoa que o domou, até a confiança do proprietário para estar montando nele, passando para os seus filhos, esposa e afins. Agora, vocês estão lá no Parque Agropecuário, vocês vão ficar até o final da semana, a feira vai até o final da semana. É uma feira estritamente técnica, que vale a pena, quem não foi lá ainda, dar uma chegada. E quem for visitar o stand e o pavilhão dos Rancheiros Horse Show, o que ele vai encontrar lá? Seu Toninho, vai encontrar muita alegria, muita felicidade, de um profissionalismo único que nós tentamos a cada ano melhorar. 25 animais com a genética diferenciada. Nós temos o espaço para a família, espaço para a mulher, pensamos nas esposas também dos companheiros. Os filhos estão lá com parque de diversões, tem touro mecânico, tem a mini fazendinha que nós colocamos. A partir do dia 10, né, a partir do meio-dia, nós vamos ter o grande ênfase nosso, que é a apresentação dos animais. Então contamos com todos vocês. É a Casa da Família Quartista, na 5ª edição dos Rancheiros Horse Show. Tá certo. Bom, eu conversei com o Salvador Farina, que é um dos diretores dos Rancheiros Horse Show, e eles estão participando lá no Parque Agropecuário de Goiânia. Eles estão lá com uma série de animais de altíssimo padrão, inclusive comercializando também as coberturas. Você que é produtor rural, que é pecuarista e precisa de um animal bom, um animal de ponta, a oportunidade é agora, inclusive você vai negociar lá, olho a olho, conversando com o dono do animal. Eu acho que isso aí é muito importante, esse tipo de comercialização direta, onde você vai, olha, anda, enfim, é coisa bem profissional, muito bem feito, né? Esse é o nosso foco, é um trabalho transparente. Quem quer comprar, negocia diretamente com quem quer vender, olho no olho. Como o senhor disse, eu acho que isso não tem negociação de forma melhor. Não tem não, é isso mesmo. Salvador, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer tê-lo aqui. E qualquer coisa que precisar, os nossos programas estarão com as portas sempre abertas, ok? Obrigado. Muito obrigado, Deus o abençoe sempre. Amém. Bom, e depois do intervalo nós vamos falar do mercado da Liga Árabe com o Brasil e eu vou conversar com a Lohane Ferreira, ela é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos falar do cenário político americano, como pode influir nos preços das commodities. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar do mercado da Liga Árabe com o Brasil. É um mercado muito importante para nós brasileiros. As exportações do nosso país para os mercados da Liga Árabe cresceram 25,8% no primeiro semestre do ano, totalizando 11,2 bilhões de dólares, segundo a Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Esse resultado chama muito a atenção pelo fato de as vendas para aquele bloco elas terem avançado bem acima das exportações totais do Brasil, incluindo a Liga que eles cresceram no período somente 1,4% para 167,6 bilhões de dólares. E andaram, vamos dizer assim, meio de lado. A desvalorização do açúcar, da soja e também do milho, elas registraram recordes de produção e uma menor demanda, principalmente pela China. E na avaliação da entidade, o avanço nas vendas para a Liga Árabe é um indicativo, vamos dizer assim, da resiliência econômica da região,
principalmente dos países do Golfo, que vêm se esforçando para manter as suas economias aquecidas, inclusive remanejando recursos internos e buscando dinheiro estrangeiro para manter o ritmo dos investimentos estatais para a transição econômica rumo à era pós-petróleo. Segundo a secretária-geral da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, esse crescimento das exportações aos árabes mostra que as principais economias da Liga Árabe, elas seguem aquecidas, demandando alimentos para consumo próprio e para atividade de reexportação, que são componentes importantes da economia do Golfo. Atualmente, além do minério de ferro usado em projetos de infraestrutura, por exemplo, o Brasil está conseguindo ampliar a exportação de valor agregado também por conta dessas parcerias, que devem se intensificar daqui para frente, inclusive de forma cada vez mais recíproca, ou seja, nos dois lados da relação bilateral. E agora eu vou conversar com Lohane Ferreira. A Lohane, ela é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos falar do cenário político americano que pode, vamos dizer assim, influir agora nas commodities. Lohane Ferreira, bom dia. Tudo bom? Toninho, tudo bem? Agradeço mais uma vez pelo convite. Não, é uma honra para nós trazer vocês aqui da Pátria, você principalmente, que fala muito bem, está bem por dentro aí dos temas atuais, e um desses temas que preocupa são as eleições lá nos Estados Unidos, e tem também agora uma questão econômica nos Estados Unidos que começa a mexer, e essa mexida poderá, se vamos dizer assim num linguajar bem comum, se a vaca for para o brejo com a corda, pode influenciar diretamente, mais negativamente nos mercados, no mercado das commodities, principalmente as commodities agrícolas. É mais ou menos por aí, né? Exatamente. A gente tem um cenário econômico global muito complicado, né? A gente olhando então primeiro para as eleições dos Estados Unidos, a gente tem uma questão aí porque a gente tem o Trump já concorrendo à reeleição. E isso trouxe no mercado um temor da volta de uma guerra comercial com a China que foi iniciada em 2018, que foi quando o Trump colocou algumas tarifas, né, sobre as importações chinesas, e em retaliação a isso a China parou por um período de comprar soja dos Estados Unidos. Lembrando que a China é a maior compradora global de soja, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. Então, quando ela fez isso impactou diretamente nas commodities, nos preços das cotações. E se isso mexe nas cotações em Chicago, mexe também no preço que é ofertado aqui no produtor, no mercado interno. E além disso, né, recentemente na sexta-feira, né, a gente tivemos aí dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos que vieram abaixo do esperado, e isso acendeu então um temor em relação a uma recessão econômica global. Os mercados sentiram isso no início da semana, né? As commodities abriram a semana caindo na segunda-feira, o dólar também sentiu isso, então essa junção desses cenários acaba impactando nos preços. E de maneira geral, a população às vezes não percebe, e também não é obrigada a estar percebendo, mas a gente sente no dia a dia. Parece que subiu isso, subiu aquilo ali um pouquinho, subiu isso aqui um pouquinho, o mercado ficou mais difícil, a vida parece que deu uma complicada. É aí que a gente começa a sentir os efeitos dessa, vamos dizer, dessa confusão política e econômica que tem lá nos Estados Unidos, que tem aqui no Brasil. E um outro detalhe que já foi comentado aqui no nosso programa, e nunca é demais a gente estar falando, é vamos dizer, esse conflito que está tendo lá em Israel, e que por trás nós temos aí países fomentando aquele conflito e temos outros países fomentando a confusão. Essa confusão que eu quero dizer é principalmente em relação ao Irã, que fomenta de uma forma discreta, ele, vamos dizer assim, ele banca uma série de grupos para manter essa confusão acesa. E isso é muito perigoso para nós, porque grande parte dos produtos que nós utilizamos aqui no setor agropecuário vem daquela região: nitrogênio, fósforo e potássio. Exatamente. Né? Além disso também, né, toda essa questão mexe também no cenário econômico, no dólar. O dólar em alta ele é favorável para a gente negociar, mas só a gente consegue preços melhores por conta da formação do preço, que vai ser o prêmio de exportação mais a CBOT, né, que é a Bolsa de Chicago, que é o nosso foco principal quando ela é o indicador que usamos,
e também o dólar. Então, para negociar ele é bom, só que na hora de comprar os insumos ele pesa. Então, é todo um cenário que tem que ter bastante atenção. A Lohane tocou num ponto muito interessante, o dólar. Eu não tenho nada com dólar, meu negócio é real? Sim, é real. Só que, para você produzir alface, tomate, pepino, cenoura, capim para o boi, milho para a vaca de leite, enfim, para fazer óleo, a soja, a gente precisa de componentes que nós, infelizmente, o Brasil não produz. Não produz por falta de uma política voltada para isso. Então, a gente tem que comprar por volta de 80% a 85% dos insumos agropecuários, e esses insumos vêm de fora. E só que a gente paga esses insumos em dólar. Então, quando o dólar sobe, é muito bom para a gente vender. Excelente para a gente vender. Mas quando você vai comprar, a pancada é muito forte, né? Exatamente. Agora a gente já está se aproximando já aí da nova safra, né? Tem muito produtor que ainda não negociou seus insumos, tem que ter atenção. Na segunda-feira, o dólar chegou ali a bater R$ 5,86. É muita coisa. Sim, a maior alta desde março de 2021. Então, foi uma boa oportunidade para aqueles que ainda não fecharam soja, que não estão negociando. Só que para aqueles que ainda não compraram os insumos da safra, o tempo a gente tem assim, a gente não enxerga altas agressivas daqui em diante. Só que tem a questão também logística. A safra está se aproximando. Se muitos produtores começam a comprar agora, será que isso realmente vai conseguir chegar a tempo? Qual que é o impacto isso também pode ter lá na frente? E em cima disso tudo que a Lohane está comentando, nós temos um outro agravante também. Você já viu que a gente só tem agravante, né? Que é o preço do frete marítimo. O preço do frete marítimo, quando a gente fala que essa guerra pode influenciar, é que a maioria dos navios vem daquela região. E uma boa parte daqueles navios estão sofrendo retaliações e ataques de grupos, vamos dizer assim, mantidos por um sistema que é contrário a Israel, que é contrário aos Estados Unidos. Então, isso tudo faz com que a coisa só piore. E, além disso, a gente tem também aí uma condição climática chegando, que é o Laninha, e que muito pouca gente sabe o que poderá vir pela frente. Mas uma coisa é certa, a nossa economia brasileira não vai bem, nós estamos com a dívida do país, é uma dívida quase que impagável, é muito grande, principalmente agora nesses 2 últimos anos, que cresceu muito, e nós temos esses conflitos lá fora, e tem também a moeda que domina o mercado, que é o dólar, e que a gente, infelizmente, queira ou não, a gente está atrelado a ele, né, Lohane? Exatamente. Um ponto importante, a gente fala do dólar, é importante ressaltar, porque o que a gente tem observado? O dólar, no Brasil, ele tem tido algumas altas, enquanto no exterior, às vezes ele tem uma queda, anda estável. Ou seja, no Brasil, o dólar anda muito descolado no exterior, não existe mais isso. O dólar subiu no exterior, subiu no Brasil, não. Isso quer dizer o quê? Que não é o dólar que está tendo um fortalecimento, mas sim que o real está em uma plena desvalorização. A gente tem observado isso muito. Quando a gente olha para os fundos de investimento, os fundos estão apostando cada vez mais na queda do real. E isso é péssimo. Por quê? Por que isso está acontecendo? É muito simples, é como se você estivesse dentro de um carro com uma determinada velocidade lá, 80, 100 por hora, e o freio começa a falhar. Então, se você não tiver a sorte de pisar nesse freio, se você não for muito bom de volante, provavelmente o acidente vai ser feio. E parece que a turma não percebeu que o carro está com freio ruim e ainda continua pisando no acelerador. Deu para entender o trocadilho que a gente quer falar? Então, não está tendo, vamos dizer assim, um direcionamento que o país está precisando. E corremos o risco, sim, de ter, daqui até o final do ano, um baita de um problema econômico muito sério, mas muito sério mesmo. Né? Exatamente. A gente também tem recentemente, saiu na terça-feira a ata do Copom, que trouxe um tom bem mais conservador do que era esperado pelo mercado. Sim. Isso também é um ponto a se ter atenção, porque no próximo reunião deles em setembro, pode haver uma alta dos juros. Só que a gente tem ali um governo que quer um corte de juros, ou seja, o governo, ele mesmo não conversa entre si, ele não se entende. Isso é um agravante, a gente tem que se preocupar com a nossa economia, porque daqui em diante nada é certo. Infelizmente, nós não estamos falando a mesma língua.
Lohane, mais uma vez, muito obrigado mesmo, um grande abraço e uma ótima semana. Eu que agradeço, Toninho. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino o nosso programa com a seguinte frase: das palavras, as mais simples, das mais simples, as mais curtas. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.